E vamos lá para a nossa série de indicações mensais aí de filmes lá na Netflix para você poupar um pouco do seu tempo na hora de escolher. São filmes que eu gosto muito. Hoje a gente tem clássicos absolutos e surpresas lançadas recentemente lá na Netflix, então fica ligado. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para mais umas diquinhas valiosas aí. Você que ainda tá curtindo o feriadão ou chega o final de semana, quer parar para assistir alguns bons filmes lá na Netflix, entraram algumas coisas muito valiosas, coisas boas mesmo no catálogo. E se por um acaso você ainda não está me acompanhando lá no Instagram, eu já dei algumas dessas dicas, comentei lá nos stories, então se liga lá, @LucasTHMaia, que eu sempre tô dando algumas indicações também da Netflix, entre outras coisas relacionadas ao cinema e às séries de TV. E o número 1 da nossa lista, o mais recente dela, lançado aqui na Netflix do Brasil, ainda em fevereiro desse ano, tô falando de O Fotógrafo de Mauthausen, uma produção espanhola lançada oficialmente em 2018, mas só foi, como eu disse, para o catálogo nacional agora recentemente em 2019. E ele é um filme, mais uma vez, que fala do Holocausto, dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial e que geraram histórias muito tristes e verdadeiras, expondo de vários ângulos aí toda a situação caótica que se passou naquela época. Em Um Fotógrafo de Mauthausen a gente tem uma outra perspectiva. Por mais que o filme traga assim elementos que a gente já viu várias vezes nesse estilo de filme, ele também traz ali os elementos diferenciados. Tudo isso porque o filme segue o Francis Boix, que existiu na vida real, e ele era um preso lá no campo de concentração de Mauthausen durante a Segunda Guerra Mundial, e esse cara passa a exercer uma função de fotógrafo, mesmo preso. Eles pegam lá, vê que o cara tem jeito, e o cara passa a registrar vários momentos absurdos, né? Que os oficiais que mantinham aquelas pessoas presas tinham aquilo ali como orgulho. Quanto pior era a situação das pessoas, melhor era para eles. E o Boix vê um potencial naquelas imagens, mesmo sendo muito difícil conseguir escapar dali, que ele pode usar aquilo como prova de tudo que era horripilantemente realizado naqueles campos de concentração. Então ele vê um propósito muito maior para essas provas. Então é um filme bem interessante. Destaque para o protagonista, que é o ator Mário Casas, que já fez várias produções espanholas aí, como Um Contratempo, que é um baita filme. Você deve ter visto ele também em Um Bar, e aqui ele mostra mais uma vez a sua versatilidade. Um filme muito tocante, que se você ainda não viu, precisa conferir. Número 2, um clássico absoluto que acabou de entrar no catálogo, tá lá fresquinho na Netflix. Tô falando da obra-prima Magnolia de 1999, um dos melhores filmes desse ano de 1999, dirigido pelo mestre aí, Paul Thomas Anderson, que também é responsável por esse roteiro primoroso e um drama épico. Eu digo épico, não só pela sua escala, proporção e todos os elementos trabalhados, mas também porque é um filme que tem um pouco mais de 3 horas de duração. Se você ainda não viu, pode falar, Lucas, 3 horas de duração, o que é isso? Senhor dos Anéis? Titanic? Não, meus amigos, mas essas 3 horas passam, se parece, foi 1h30, 1h40 de filme. Porque a eficácia do roteiro, a agilidade com que as coisas acontecem e da forma com que a gente se envolve com aqueles 9 personagens que têm as suas vidas interligadas ali de maneira genial, e são perspectivas diferentes, né? Um apresentador de programa, um garotinho que é gênio, um cara que está à beira da morte, quer reencontrar o filho que ele não vê há anos, o enfermeiro que está cuidando desse cara, a mulher, sem contar o elenco que também é igualmente genial. Tom Cruise, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, enfim, são interpretações maravilhosas. O Tom Cruise está excelente nesse filme, um papel aí de destaque, tá ali no top 3 da carreira dele, com certeza. E é um filme que faz a gente refletir sobre a vida, sobre a relação entre as pessoas, em família, enfim. É um filme brilhante. Se você ainda não se deu esse tempo de 3 horas para assistir ele, aproveita que está na Netflix, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. O
Você quer outra obra-prima? Mais uma obra-prima, o número 3, A Criada. Essa é mais recente, de 2016, um drama / suspense sul-coreano brilhante, dirigido pelo também brilhante Park Chan-wook, de Old Boy, um dos meus filmes favoritos, o original, obviamente, de 2003. E aqui em A Criada, a sua direção também está impecável, o estilo do filme, o filme é muito bonito, a fotografia e a trama também deixa a gente muito envolvido com todo o seu charme e mistério. O filme se passa na Coreia do Sul no início do século XX, onde estava rolando uma ocupação japonesa e uma herdeira contrata uma jovem para ser a criada dela, para trabalhar com ela, ajudar ela e tal. E essa jovem, ela tem os seus problemas, eu digo a herdeira, ricona, poderosa, porque o tio dela é muito autoritário, a família tem os seus segredos. A grande questão é que essa criada que ela contratou tem umas intenções ali com outro cara que é um verdadeiro vigarista e eles querem armar pra cima dessa menina pra tomar a grana dela. Isso não é spoiler, tá na premissa do filme, no trailer, e o filme reserva muitas outras reviravoltas e desenvolvimento desses personagens aí. Uma história, eu diria, também bastante ousada em vários momentos e elementos, e eles também vão te ajudar a se envolver nessa trama, comprar aquela história daqueles personagens e ainda ser surpreendido. Então é um filmaço. Número 4, também um filme sul-coreano, muito bom, gostei, eu não conhecia, vi recentemente, chamado The Witness. Algumas pessoas tiveram dificuldade de achar esse filme lá, então dá uma olhada nos adicionados recentemente, lá naquela abinha. E é um filme de suspense que conta a história de um cara que ele muda com a sua esposa e a sua filhinha para um novo conjunto habitacional e tal. E uma noite ele chega em casa e ele escuta um barulho do lado de fora, a esposa e a filhinha já tá dormindo e quando ele olha, um cara tá matando uma mulher lá embaixo. O grande problema, o cara se assusta, ele vê o rosto da pessoa que estava vendo ele, que é esse protagonista. E aí o filme é esse impasse, esse assassino tendo essa pressão, essa perseguição psicológica com esse cara e esse cara com medo, com receio. Esse filme tem mensagens muito interessantes sobre as pessoas que veem coisas e não tomam nenhuma iniciativa, a passividade delas e quais as consequências terríveis que isso pode ter na vida delas e de outras pessoas ao redor. Claro que também é um filme de suspense e mistério que reserva reviravoltas. Essa coisa de gato e rato é exatamente o que deixa o filme cada vez mais interessante. Por mais que às vezes você tenha uma raivinha ali do protagonista, você se pergunta, e se fosse comigo, será que eu faria diferente? Um filme também muito interessante. Número 5, esse aqui não precisa nem falar que é clássico, filme de 1979, Mad Max, um filme futuro pós-apocalíptico, distópico, né, onde os recursos estão acabando, gasolina, água, então as pessoas que restaram naquele universo, resta pouca humanidade neles também, as pessoas estão ficando loucas, inclusive o personagem título, que é o Mad Max, vivido naquela época pelo Mel Gibson, que estava bem novinho, uma interpretação aqui muito legal. E a gente acompanha esse cara numa história de vingança, né? E nesse cenário não é uma simples história de vingança, porque o background tem todo esse caos rolando, as pessoas doidas, a escassez de comida, o povo passando fome, e você tem esse dilema pessoal do Max, que tá à procura dessa gangue aí que fez algo terrível pra ele no passado. Lembrando que o filme esse ano tá fazendo 40 anos de existência, isso mesmo, 40 anos. Você sabe quantos outros filmes esse aqui influenciou depois? Dezenas, cara, dezenas. Tanto na ambientação, quanto, né, nos personagens, não se tinham tanto naquela época vários filmes distópicos assim. Mad Max foi aquele que abriu a porta aí para vários outros títulos, muito bem dirigido pelo George Miller, que trouxe aí depois outros títulos desse universo, sem contar aquela adição do título de 2015 recente, que também é um filme, uma obra-prima. Então se você ainda não deu uma chance para esse clássico, dê, porque vale muito a pena. Não tem como a gente não falar que esse aqui também é um clássico absoluto. Ele é de 1990, chamado Convenção das Bruxas. Você provavelmente se lembra desse filme, talvez ainda não tenha assistido, eu acho que vale muito a pena. Eu revi esse filme recentemente e eu já tinha visto ele, né, passou ali na Globo, na sessão da tarde, por diversas vezes.
E é mais um daqueles casos que eu fico pensando, gente, como que esse filme... Porque hoje em dia eu acho que não passaria mais na sessão da tarde, porque ele tem ali momentos bem bizarros, sombrios, sabe? Se você se lembra desse filme, você vai lembrar dessas cenas. E ele segue o Luke, que é um garotinho ali, uns 9, 10 anos, e a sua avó estão hospedados em um hotel, só que durante essa hospedagem deles também tem um grupo de bruxas, né? Um grupo grande ali, botem umas 100 bruxas pelo menos, nessa convenção anual que elas fazem. E o Luke acaba escutando durante essa reunião delas, assim, meio que por acaso, que elas querem transformar todas as crianças do planeta Terra em rato. E aí a gente tem o desenvolvimento da história. Tem momentos engraçados, momentos aterrorizantes. Não tem como não lembrar da personagem da Angélica Houston, que é sensacional, dava medo essa mulher nesse filme, e os efeitos práticos do filme também são sensacionais. O filme aí, pra você ver, é 1h30 de duração, despretensiosamente, super divertido e também nostálgico. E o penúltimo da lista de hoje, um filme que me divertiu bastante, me fez dar boas risadas aí, eu tô falando do filme de comédia de 2008, Segurando as Pontas, com Seth Green, James Franco, que aí é aquela vibe, né, Seth Green e James Franco, né, os caras que gostam ali, têm os seus hábitos e tal, inclusive o personagem do Seth Rogen, ele é um cara que entrega mandatos judiciais e depois dele consumir, digamos, um produto raro ali do cara que vende pra ele, que é o personagem do James Franco, o cara acaba testemunhando um assassinato. E é claro que aí o negócio vira um caos, eles passam a correr perigo. E é claro que para esses personagens completamente noiados conseguir fugir dessa situação toda com vida vai ser complicado e muito engraçado. Claro que o humor é relativo, mas eu tenho certeza que se você ainda não viu, pode ser uma comédia que acerte em cheio no seu senso de humor. E o último, mas não menos importante, muito pelo contrário, também um clássico de ação sensacional, tô falando de O Fugitivo, de 1993, com Harrison Ford, Tommy Lee Jones e uma trama aí de tirar o fôlego. O personagem do Harrison Ford é um médico cirurgião, um cara respeitado e tal, e ele é acusado injustamente de assassinar a sua esposa e o cara é sentenciado à morte. Só que aí tem uma reviravolta no destino, bem no iniciozinho do filme, que o cara, como no título do filme diz, ele consegue fugir e aí ele é caçado por ninguém mais e ninguém menos do que o policial feito pelo Tommy Lee Jones, que está implacável aqui nesse filme. Acho que um monte de gente ficou com medo do Tommy Lee Jones, porque ele é linha dura mesmo. E aí nessa trama caótica, ao mesmo tempo que o personagem do Harrison Ford está fugindo ali como um louco, ele também tem que tentar provar sua inocência antes que ele é capturado e vai pro beleléu. Então é um filme interessantíssimo aí, mais uma vez frenético, um filme que passa assim, porque são momentos ali de tirar o fôlego mesmo. Se você ainda não conferiu, tá na hora de você ver esse clássico. Bem, então é isso, meus amigos, fechamos a nossa lista de hoje com mais 8 indicações, afinal de contas é muito melhor a gente gastar o nosso precioso tempinho livre assistindo aos filmes do que passando ali 1, 2 horas procurando um filme que pode ser que seja bom. Esses aqui eu gosto bastante. Deixa aqui nos comentários o que você pensa dele, se você já assistiu, vai lá, assiste, depois volta aqui e me conta se realmente valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também ajuda muito o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!